Tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam quando descobrem minha idade e eu nunca sei bem como responder de primeira. Meu nome é Dona Aparecida, tenho 104 anos, e a pergunta que não me sai da cabeça até hoje é a seguinte: será que eu vivo tanto por causa do que eu como, ou eu como assim porque aprendi a viver? Essa diferença pode parecer pequena, mas para mim ela é tudo. Eu nasci em 1921, numa casa de chão batido no interior de Minas. Minha mãe cozinhava no fogão a lenha, e o cheiro daquilo ficou em mim para sempre, sabe? Não é nostalgia, é que algumas coisas a gente carrega no corpo, não só na memória. E a comida é uma dessas coisas. Fui criada para não desperdiçar nada. Cada folha, cada casca, cada sobra tinha um destino. Minha mãe dizia que cozinhar bem não era sobre ter ingrediente caro, era sobre respeitar o que você tinha na mão. Demorei décadas para entender o peso daquilo. Me casei com 22 anos, tive filhos, netos, bisnetos, e hoje tenho até tataranetos que ainda nem sabem direito o que é uma avó coruja de 100 anos. Trabalhei a vida inteira, lavei roupa, cuidei de gente doente, plantei horta, enterrei marido e irmãos e amigos queridos. A vida não foi suave, não estou aqui para dizer que foi fácil, mas estou aqui e isso já diz alguma coisa. Quando eu fiz 90 anos, minha filha mais velha, a Luzia, me pediu para anotar tudo que eu comia numa semana. Ela é preocupada, sempre foi assim, e achava que eu devia fazer alguma dieta especial, tomar suplemento, essas coisas modernas. Aí ela olhou para a lista que eu escrevi e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Mãe, você come sempre a mesma coisa. Eu falei: É, filha, faz uns 40 anos. Ela achou graça, depois achou estranho, depois foi falar com o médico. O médico olhou meus exames e disse que eu tinha a saúde de uma mulher bem mais jovem. Ela voltou para mim e perguntou: Mãe, como assim você come a mesma coisa faz 40 anos? Eu disse: Não é exatamente a mesma coisa todo dia, mas são as mesmas receitas, as mesmas combinações, os mesmos 7 jantares que eu revejo toda semana, mais ou menos. Sempre foi assim desde que meu marido faleceu e eu passei a cozinhar só para mim. E foi aí que eu percebi que nunca tinha parado para pensar nisso como alguma coisa especial. Para mim era só como eu jantava. Mas deixa eu te contar com calma, porque não é só sobre comida. Nunca foi só sobre comida. Quando meu marido Seio Benedito foi embora em 1984, eu fiquei perdida na cozinha por um tempo. Cozinhar para uma pessoa só parecia um desperdício de esforço. Eu ficava fazendo panela grande e comendo a mesma coisa por 3 dias, sem vontade, sem prazer. Emagreci, fiquei fraca, e a Luzia começou a aparecer toda semana com marmita. Aí teve uma tarde, acho que uns 6 meses depois do velório, que eu fui fazer um caldo de legumes. Simples assim: cenoura, chuchu, inhame, um pedaço de carne seca que eu tinha guardado, um pouco de sal grosso. O cheiro que subiu daquela panela me pegou aqui no peito de um jeito que eu não esperava. Era o cheiro da casa da minha mãe. Era o cheiro de todo domingo que eu lembrava, e eu sentei ali na cadeira da cozinha e chorei um tempão, não de tristeza, mas de alguma coisa que eu não sei nomear direito. De pertença, talvez. A partir dali eu comecei a reconstruir minha semana de jantares. Não foi planejado. Foi acontecendo aos poucos, cada receita voltando no seu tempo. E quando eu olhei, depois de alguns meses, eu tinha 7 combinações que eu sempre voltava. 7 jantares que faziam sentido no meu corpo e na minha cabeça. O primeiro deles é aquele caldo de legumes que eu te falei. Ele abre minha semana quase sempre na segunda-feira. Eu faço numa panela de ferro que tenho há 50 anos. E juro que faz diferença, não sei explicar por quê, mas faz. Eu coloco o que tiver na horta ou o que tiver sobrando. Cenoura, abobrinha, inhame, jiló quando tem, folha de couve rasgada no final. Um pedaço pequeno de carne, às vezes só o osso para dar sabor.
pouco sal, nada mais. Eu como devagar, bem quente e sempre me sinto mais leve depois. Não pesada, leve. Quando você tem mais de 100 anos, a diferença entre leve e pesado é enorme. O segundo jantar é arroz com feijão. Simples assim, mas não do jeito rápido. Eu deixo o feijão de molho desde cedo, cozinho com alho amassado, louro, um fio de azeite no final. O arroz eu faço na medida certa para uma pessoa, porque arroz requentado muitas vezes perde alguma coisa. Pode parecer trabalho à toa para pouca quantidade, mas me acostumei. Tenho um prazer em fazer as coisas com atenção mesmo quando são pequenas. Minha mãe me ensinou isso sem usar essa palavra. Atenção. Ela só fazia. Eu aprendi vendo. O terceiro é o que eu chamo de jantar de domingo, mesmo que eu não faça sempre no domingo. É uma coxa de frango cozida devagar com cebola, tomate maduro, um pouquinho de colorau e um ramo de manjericão do quintal. Eu como com angu, que é o que me faz sentir que tudo está bem no mundo. Tem algo no angu que é conforto puro, não consigo explicar de outro jeito. Quando o tempo esfria, esse jantar aparece mais vezes na semana e eu não me preocupo com isso. O quarto é ovo. Simples assim. Dois ovos mexidos com uma colher de manteiga, uma pitada de sal, comido com pão de sal ou com aquela broa de milho que minha neta traz quando aparece. Às vezes eu coloco umas tirinhas de cebolinha. Esse jantar é o jantar dos dias cansados, dos dias em que o corpo pede coisas simples. E eu ouço meu corpo. Demorei uns 70 anos para aprender a ouvir direito, mas aprendi. O quinto é sopa de abóbora com gengibre. Esse eu aprendi mais tarde na vida, acho que com uns 70 anos, quando uma vizinha me ensinou a ralar gengibre fresco na sopa. Eu fiquei com medo que ficasse forte demais, mas fica perfumado e quente por dentro de um jeito diferente. Eu amasso a abóbora direto na panela, sem liquidificador, porque gosto da textura com alguns pedaços. Não precisa ser liso, a vida também não é. O sexto jantar é um prato que eu chamo de mistura da semana, que na prática é o que sobrou dos outros dias reaproveitado com criatividade. Um pouco de feijão que ficou, uns legumes que cozinhei a mais, um ovo por cima, um fio de azeite. Minha mãe chamava isso de aproveitado, e eu cresci achando que era comida de necessidade. Hoje acho que é comida de sabedoria. Não desperdiçar nada é um respeito que você tem pelo que a terra deu para você. E o sétimo jantar é o mais simples de todos, e talvez seja o meu favorito: mingau de fubá com leite. Eu faço grosso, com uma colherinha de mel, e como antes de dormir, quando o corpo está cansado, mas a cabeça ainda está acesa. Esse mingau me acalma de um jeito que nenhum remédio conseguiu. Eu durmo bem depois dele, e dormir bem, pode anotar, é metade de tudo. Agora olha, eu não sou médica e não vou te dizer que esses 7 jantares são o segredo de viver até 100 anos. Seria desonesto da minha parte. Conheço gente que comeu muito melhor que eu e foi embora cedo demais. A vida não é tão previsível assim. Mas o que eu sei, e sei de verdade, é que essa regularidade me deu alguma coisa que vai além da nutrição. Tem uma palavra que eu aprendi com minha bisavó que ela usava em dialeto, mas que significa mais ou menos ritmo. Ela dizia que o corpo precisa de ritmo tanto quanto de comida. E quando eu olho para esses 40 anos repetindo esses 7 jantares, semana após semana, eu vejo que criei um ritmo, uma âncora. Numa vida cheia de perda, de mudança, de incerteza, essa mesa posta toda noite foi a coisa que não mudou. Você perde marido, perde amigos, perde a força que tinha. Os filhos crescem e vão embora. O mundo muda de um jeito que às vezes você não reconhece mais. E no meio de tudo isso, você vai para a cozinha às 6 da tarde, acende o fogão e começa o caldo da segunda-feira. E sabe exatamente o que vai fazer, como vai fazer, quanto tempo vai levar, como vai cheirar, como vai saber. Isso é uma forma de não se perder.
Eu acho que muita gente perde o fio por causa da variedade. Hoje tem uma dieta nova todo mês, um superalimento diferente, um jeito certo de comer que aparece e some. E as pessoas ficam exaustas tentando acompanhar. Eu entendo, mas para mim nunca fez sentido. O meu corpo não queria novidade toda semana, queria reconhecer o que estava recebendo. Teve um médico, uns anos atrás, que me perguntou se eu tomava algum suplemento. Eu disse que não. Ele perguntou se eu fazia alguma dieta especial. Eu disse que não, que comia feijão, legumes, ovo, abóbora, frango, mingau. Ele ficou me olhando um pouco e disse: A senhora é um caso interessante. Eu ri e disse: Doutor, não sou um caso, sou uma pessoa que janta todo dia. Ele também riu e eu gostei dele por isso. O que eu quero te contar, e aqui eu peço que você ouça com atenção, é que não existe mágica no que eu faço. Existe consistência, existe respeito, existe o hábito de sentar e comer com calma, mesmo sozinha, mesmo num dia ruim, mesmo quando a saudade aperta e a mesa parece grande demais para uma pessoa só. Minha filha Luzia, que hoje já tem 76 anos, me perguntou uma vez: Mãe, você não sente falta de variedade? Eu pensei um pouco e disse: Sinto falta de muita coisa na vida, mas não da variedade no prato. O que eu tenho me basta, e me basta de um jeito que eu sinto no corpo, não só no pensamento. Quando você chega na minha idade, e eu espero sinceramente que você chegue, você começa a entender que muita coisa que a gente achava que precisava era só barulho. Barulho de fora, de propaganda, de moda, de comparação. O corpo é mais simples do que a gente pensa. Ele não precisa de muito. Precisa de regularidade, de atenção, de comida de verdade, de sono de verdade e de alguma paz no momento de comer. Eu janto devagar. Sempre jantei devagar, mas com a idade aprendi a fazer disso uma prática. Não tem telefone na mesa, não tinha televisão no quarto quando meu marido era vivo, e não tenho hoje. Quando sento para jantar, é para jantar. Parece coisa simples, mas é das coisas mais difíceis que vi as pessoas ao redor fazer. O mundo moderno não deixa a gente parar quieto. Tem uma lembrança que fica comigo de quando meu neto mais novo, o Rodrigo, tinha uns 10 anos e veio me visitar numa tarde de semana. Era dia de sopa de abóbora. Ele ficou me olhando fazer quietinho, sem perguntar nada por um bom tempo. Aí ele falou: Vovó, você sempre faz a mesma sopa. Eu disse: É, meu filho. Ele ficou mais um tempo pensando e perguntou: Por quê? Eu disse a ele o que vou te dizer agora. Porque quando eu sinto o cheiro dessa sopa, eu sei que estou em casa. E isso para mim vale muito. Hoje ele tem 30 e poucos anos e me contou no ano passado que começou a fazer sopa de abóbora com gengibre. Falou que o cheiro lembra a casa da avó. Aquilo me emocionou mais do que qualquer coisa que eu poderia explicar, porque eu entendi que não era só comida passando de mão em mão. Era um jeito de estar no mundo. Era um ritmo passando de geração em geração sem que ninguém precisasse falar sobre isso. Às vezes eu penso que os jantares são a parte menor da história. A parte maior é o que acontece quando você para de tentar controlar tudo e começa a confiar no que já sabe. Eu não sei quando vou morrer. Ninguém sabe. Mas sei que fui para ser a cama nos últimos 40 anos sem fome, sem aquela ansiedade de quem nunca sabe o que vai comer amanhã, sem o peso de quem comeu além do que o corpo pediu. E isso é uma forma de paz que eu não troco por nada. Tem noites que eu sento à mesa e olho para o prato e fico um segundo em silêncio antes de começar. Não é oração, não é ritual. É só um momento de reconhecer que aquilo ali está bom, que eu estou aqui, que hoje foi mais um dia que passou e eu atravessei. 104 anos é um número que assusta as pessoas. Eu entendo. Quando eu era jovem, também achava que chegar aos 80 era coisa rara. Mas hoje eu olho para trás e não vejo milagre. Vejo escolhas pequenas repetidas por muito tempo. Vejo uma mesa posta toda noite com coisas simples feitas com cuidado.
Vejo décadas de sono razoável, de trabalho honesto, de poucas brigas com o próprio corpo. Não quero que você copie meus 7 jantares. Não é isso. Quero que você pense nos seus, nos que fazem sentido no seu corpo, nos que têm cheiro de casa, nos que te deixam leve antes de dormir. Porque isso que você vai encontrar tem mais valor do que qualquer dieta que alguém inventou para te vender. A minha Luzia ainda traz marmita às vezes. Eu aceito porque ela precisa fazer isso, entende? É o jeito dela de me dizer que me ama. Mas quando ela vai embora, eu faço meu jantar do jeito que aprendi, com calma, no meu fogão, com minha panela de ferro velha que vai durar mais do que eu. E é assim que eu encerro cada dia, com o cheiro de algo simples no ar, uma cadeira à e a certeza de que esse ritual pequeno é talvez a coisa mais importante que eu faço. Não porque vai me dar mais anos, não sei se vai, mas porque cada noite eu me sento como devagar e estou presente. Estou aqui. E estar aqui no fim das contas é tudo.